Bem-vinda, bem-vinda a mais um episódio do podcast Sou Sábia, esse lugar que a gente confia, que a nossa alma sabe o caminho, essa alma feminina que é receptiva, que é intuitiva, que percebe para além daquilo que é dito, para além daquilo que é posto, mas aquilo que é sentido no nosso processo de vida, das nossas relações. Daqui hoje eu quero construir um pensamento com você. Eu vou fazer uma série agora de episódios aqui, os 4 próximos episódios, separando cada um dos cards da nossa comunidade Mulheres à Morada. São cards que recentemente saíram com bastante frequência dentro dos temas da comunidade. E cada card, na verdade, são jargões, insights meu, da Humana, da Thaíris, que eu vejo nesses últimos 10, 12 anos de atendimento em consultório individual com mulheres. E eu sei que são palavras, âncoras, frases que nos trazem de volta para casa, para dentro da nossa morada, de volta ao eixo, para as nossas relações, para daquilo que a gente precisa voltar a ver com novos olhos, né? A mesma coisa de um outro ponto de vista. Então, eu escolhi uma cartinha para nós hoje, para esse tema, para esse podcast, e eu vejo que ela pode reverberar daí para vocês também, esse oxigênio de insights para as nossas relações. A cartinha para hoje, para esse tema, é cuide dos ambientes que você frequenta. E eu vou te dizer daqui o meu exemplo de vida. Eu já adoeci em frequentar o ambiente errado. Vamos construir esse pensamento juntas. Eu imagino que você já deve ter escutado daí essa máxima, né? Que às vezes o ambiente que você frequenta ele é mais potente que a própria genética. Porque a genética a gente não escolhe, o ambiente do nosso primeiro meio familiar, que é a família, o ambiente que a gente cresce, a gente também não escolhe. Agora, depois de adultas, o jogo é de outro nível. Quanto adultas, nós escolhemos o meio que a gente frequenta e é da nossa responsabilidade se retirar de ambientes, lugares, relações, cenas das quais já não nos faz bem. Claro que para isso a gente paga um preço. O preço de desagradar, o preço de encerrar ciclos, o preço de deixar aonde o outro quer ficar. O outro nem sempre vai me acompanhar nesse processo de trilha de desenvolvimento, né? E aí a gente paga esse preço, que é a consciência pesada de avançar sem levar todos que eu gostaria junto comigo, né? E este é um caminho de forja, de uma personalidade madura que dá conta de seguir nos seus passos, respeitando o meio, aqueles outros que não querem dar esse passo junto com você. E isso é maduro da nossa parte, é sábio da nossa parte. Inclusive, a nossa boa postura de sustentar, dar este passo de avanço é o que pode inspirar para que as pessoas à nossa volta venham junto, sendo daí então uma escolha delas, não mais algo que você impôs, sugeriu, incentivou, né? Senão eu vou ter que bancar para o outro aquilo que ele não banca ainda. E só cabe a nós, a nossa força, do nosso lugar, sustentar aquilo que está para nós, na nossa relação, na nossa vida, né? É estando no nosso lugar que nós temos essa força de avançar, crescer. E quando eu falo de ambientes, eu estou falando de meios sociais, de amizades e também falo de meios profissionais. Quantas vezes, na ânsia pela busca do seu processo de desenvolvimento, num desejo de fazer diferente, a partir de um cansaço, a partir de uma trava emocional, física, psíquica, nós buscamos recursos, buscamos ajudas. E eu acredito muito que no ambiente individual a gente cresce, desenvolve, mas também vejo que há um teto, há um limite. E é por isso que eu também tenho a comunidade Mulheres à Morada, tenho a Sou Feminina, que é um movimento em grupo. Nós teremos agora, no dia 27 de setembro, o nosso encontro presencial entre mulheres ou encontro, porque eu acredito muito que o ambiente coletivo traz para nós respostas sobre nós mesmas, que sozinha nós não chegaríamos nessa velocidade, neste tempo, né? E não é uma coisa que infringe o nosso processo, que dá à luz aquilo que eu não estava pronta para ver. Pelo contrário, nós entramos em ambientes que, quando bem conduzidos,
eles proporcionam os nossos saltos, os nossos impulsos para o nosso desenvolvimento de maneira amorosa, agradável, respeitosa, porque eu posso ter um insight, pegar carona num processo do colega, da amiga, sem que isso seja pesado para mim, né? É como se isso me trouxesse um despertar. E isso é convite, isso não é obrigação. Desde que você esteja num ambiente que seja respeitoso, né? Então, eu, profissionalmente falando, já estive em ambientes que me adoeceram, que me colocaram coisas impostas no processo de desenvolvimento. Claro que eu não posso, e nenhuma de nós devemos, né, terceirizar essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sempre nossa, do quanto nós permitimos que isso aconteça. Mas, às vezes, num ponto, no meio de um processo onde você está desejosa dessa mudança, você, em alguma medida, também se perde do seu respeito com o seu ritmo, com o seu processo. Então, muito por também viver experiências que não foram tão respeitosas comigo, que eu me perdi de mim, eu agora sou muito mais cautelosa em me colocar em ambientes que eu possa estar em processo de desenvolvimento, sendo impulsionada pelo coletivo, nesse consciente coletivo que é um movimento de grupo que eu acredito muito, mas desde que eu não me perca de mim mesma, para que o grupo possa sim trazer insights, notícias sobre mim, sobre os meus próximos passos, como só convites, e eu me mantendo no eixo, no centro, sabendo se eu aceito ou se eu não aceito. Então, aqui, né, o ambiente que você frequenta molda os seus resultados, molda a parte da sua personalidade, molda o seu processo de desenvolvimento, molda a sua saúde. Então é bem importante, eu quero que esse episódio de hoje possa te lembrar para que você saia de cenas e ambientes que já não te representam mais, para que você tenha mais do que clarezas das mesas que você quer sentar, principalmente as mesas que você precisa levantar, seja do aspecto pessoal ou profissional. Porque o ambiente, por mais que você esteja consciente do que está acontecendo em torno dele, por mais que você concorde com algumas coisas, que você não concorde com outras coisas, permanecer no ambiente adoecido, você faz parte do adoecimento, inevitavelmente. Senão a gente entra num movimento de luta-fuga, sabe? Onde eu fico o tempo todo reagindo, ou o tempo todo me esquivando, desviando para que eu não seja atingida sobre esse contágio deste ambiente. E isso demanda esforço, isso nos desgasta, isso rouba a nossa energia. Então, sim, isso impede o seu florescimento, isso impede o seu processo de crescimento, de expansão. É no lugar certo que a gente brilha mais, né? Eu me recordo no tempo que eu já queria fazer a transição de carreira, o quanto foi desafiador permanecer no cumprimento do fim deste contrato, sabendo que já não era mais um ambiente que me fortalecia, pelo contrário, me roubava energia. E o quanto é mais potente quando a gente está no ambiente certo. E isso é para grandes momentos, são para grandes momentos nós estamos num salto de fé na nossa carreira, no nosso desenvolvimento pessoal. Então terão marcos, né, estacas na nossa história de marcos, onde, nossa, aqui eu dei um passo de sair desse ambiente, aqui eu fiz uma transição, aqui eu encerrei vínculos, relações, ciclos, né, emoções, ideias, projetos. Tem esses marcos, né? Mas essa é uma postura diante da vida para uma vida inteira, para um dia inteiro, né? Conversas, pensamentos intrusivos, posturas, é o tempo todo nós aqui checando, né? Isso me cabe, isso não me cabe, essa percepção que eu tive aqui agora não é legal, eu preciso agir sobre isso. Então, eu quero te lembrar, através já desse card, né, e dessa postura, o quanto é importante você tomar decisões, agir, para estar em ambientes que te impulsionam verdadeiramente, em essência, de maneira respeitosa, convidativa, mas também coragem e ousadia para você dar limites, sair de ambientes que hoje estão te convidando a algo, a um movimento de manada, por exemplo, impondo ao que é certo a ser feito, o que é esperado de você, né? Então, cuidado com esses ambientes, cuide principalmente de você. Nós não temos, nós desejamos pertencer em essência, nós buscamos isso, mas a verdade é que a gente não precisa estar num grupo para validar a nossa essência, né? Você deve sempre ser a primeira a validar
o que é a sua essência, o valor que ela tem e encontrar caminhos de colocá-la a serviço do mundo. Mesmo que para esse momento não seja um caminho que os outros possam olhar e dizer é um caminho validado, é um caminho conhecido, pelo contrário, a mulher que escolhe quebrar ciclos e encerrar padrões, ela precisa se justificar menos para o mundo e olhar mais para as pessoas, inclusive para ela mesma. Só assim a gente vai sustentar um caminho diferente, trilhar a nossa jornada em essência, de maneira autêntica e chegar naquilo que é sucesso para você, não naquilo que é esperado de nós. Então, meu convite para você é: faça menos se preciso for, mas faça melhor. Esteja em ambientes que talvez te coloque num espaço com menos pessoas, talvez num espaço com menos afazeres, mas com mais transformação no simples, na essência, naquilo que de fato vai te trazer paz e não mais demandas e não mais perturbações. Espero que daí até aqui você tenha tido já seus insights, que você tome decisões somadas às ações, né? Uma decisão, uma percepção dos ambientes que eu preciso entrar e dos ambientes que eu preciso sair. Sem a ação concreta, é só uma ideia. E ideias não transformam vidas, inclusive a sua. Então, força, coragem, ousadia para fazer os movimentos que a vida te pede hoje. Até o próximo episódio.